Olá, queridos, graça e paz, meu povo lindo, que coisa boa, nós estamos aqui de volta mais uma vez para o nosso podcast. Olha, hoje vai ser top das galáxias. Que coisa boa. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado porque você que está conosco, você que estava aguardando. Olha, eu quero começar pedindo para você, curta, compartilhe, comente. Estamos juntos aqui na bênção do Senhor Jesus e temos um tema muito gostoso hoje. E olha, você vai ser muito edificado, tá bom? Fica ligado conosco aqui, fica sintonizado, conectado, como você entender. E eu não sei a hora que você vai estar nos assistindo, se é ainda hoje à noite, madrugada ou durante o dia, mas a nossa oração é que o Espírito Santo de Deus esteja te abençoando poderosamente. Amém. Ok? Olha, está conosco hoje o meu querido pastor André Gustavo. Amém. Pastor André, que bom tê-lo aqui conosco nesse programa. Pastor André, que hoje já é membro da nossa igreja, sua família, sua casa. E é um prazer. Esse primeiro pontapé, né? Primeiro programa. Eu espero que seja o primeiro de muitos. Amém. Vamos estar juntos aí, aproveitar essa ferramenta que é a internet, né? Para ministrar a palavra de Deus. Então seja muito bem-vindo. Muito bom, pastor. Inclusive eu tenho assim, uma paradigma que está sendo quebrado hoje. Eu sou muito, até então, muita dificuldade em cultos na internet, em podcast, mas eu acho que é um degrau que eu estou subindo hoje. Olha aí. Em nome de Jesus. Vai dar certo, vai dar certo. Se eu rolar um pouquinho, vocês tenham paciência comigo. Amém. Então deixa eu só lhe orientar aqui, né? Essa câmera aqui é só sua. Tá bom. Tá bom? É aquela dali é nossa. Legal. Então foi bom. Então você pode falar ali, falar comigo, falar com o pessoal muito aí. Muito bom. E vai ser muito legal esse nosso bate-papo hoje. Gente, fica aí, ó. Fica antenado aí, porque Deus vai falar com você. Olha o tema do nosso podcast hoje, ó. Identificando uma seita. Pastor, o que é isso? Existe isso? Existe. Vamos ter alguns pontos, vamos trabalhar aqui à luz da Bíblia. Como é que você identifica uma seita, uma heresia? E até quando alguém também pega um versículo e muda esse versículo e torna ele um versículo herege. Inclusive, a grande maioria das seitas, elas têm uma característica, né? Ela está tendo uma imagem de uma igreja genuinamente cristã. Uma roupagem. É uma roupagem, a palavra melhor, uma roupagem de uma igreja cristã. E se você não tiver, como os bereanos, confirmando, lendo na palavra que está sendo pregado, você facilmente pode ser iludido. Pois é. Olha, pensa como é que vai ser hoje, tá bom? Nós vamos começar orando, né? Eu sempre digo assim, feito crente, né? Crente. Então, pastor, você que está hoje aqui comigo, começa aí orando, vamos colocar diante de Deus toda essa programação. E, gente, olha, o nosso objetivo aqui não é atacar nenhum grupo religioso, não vamos falar de nenhuma denominação. Nós vamos falar à luz da Bíblia. O que é que a Bíblia fala, tá bom? Então fica tranquilo aí, em nome de Jesus. Amado Deus, nós nos apresentamos ao Senhor agora. E nós oramos para que nesta reunião, que é uma reunião em que nós cremos na Tua presença, porque nós estamos aqui já confirmado pela Tua palavra, quando diz que 2 ou mais estiverem reunidos em Teu nome, ali Tu estaria presente. E cremos que aqui somos muito mais do que dois. Existe o Teu povo, que pela internet, pelo smartphone, pelo notebook, quem sabe pela rádio, está nos escutando nessa hora. Verdade. Que o Senhor possa, de maneira muito particular, responder aquilo que é a dúvida do coração de muitos. Se houver um necessitado, que saia daqui após essa reunião cheio. Quem sabe se através dessa reunião tu possas curar, possas libertar e principalmente possa fazer com que o teu povo te conheça mais e te ame mais. Esse é o nosso desejo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor André, eu quero ler um texto onde nós vamos nortear a nossa conversa, né? Isso. Nosso
bate-papo aqui, nossa conversa. Primeira epístola de Paulo a Timóteo. Timóteo, seu filho na fé. Na fé. E Paulo vai ter um cuidado de instruí-lo, né? E ele vai falar o seguinte, no capítulo 4. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbe o casamento e exige a abstinência de alimento que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graça, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração ela é santificada. Então, o versículo 1 ele diz: nos últimos dias surgirão espíritos enganadores. Eu acho lindo, sabe, pastor Rosenildo, a Bíblia. Você vai ficar só mais perto um pouquinho. Porque aí, se você pegar um texto que foi escrito há mais de 2000 anos atrás, parece que foi escrito hoje. E você perceba que o apóstolo está falando nos últimos dias. Nós cremos pelos sinais, porque Jesus ele não disse o dia que ia voltar, mas ele disse para que nós ficássemos atentos aos sinais dos últimos dias. Então nós cremos que esses sinais estão se cumprindo e nós vivemos esses últimos dias. E justamente nesses últimos dias é que aparecem esses espíritos enganadores. Quando a gente fala de seita, né? Pronto, aí vamos começar agora. O que é uma seita? Uma seita. Porque o nosso tema é esse, identificando uma seita. Uma seita. Uma seita parece com um grupo religioso? Parece. Uma seita na realidade, é um grupo religioso. Você veja, me desculpe, até é isso que me vem à memória de um comercial que tinha no passado chamado Denorex. Eita, parece, mas não é. É o que parece, mas não é, na verdade. Porque canta hinos, fala-se de Jesus, lê a palavra, mas a grande situação da questão da seita é que aos poucos ela vai distorcendo aquilo que é o cerne da palavra. A verdade fica de lado. E deixa de ser cristocêntrica, essa palavra cristocêntrica, e começa a dizer Cristo, mas você tem que fazer assim, você tem que se vestir assim, você tem que falar assim, você tem que viver assim. Cristo opera dentro desse local. Então, o que eu vejo muito das igrejas que se assemelham com seitas é que elas criam um jugo que ninguém pode suportar, que o próprio Cristo já tirou de nós. As seitas, elas têm o costume de colocar esse jugo, esse fardo pesado, que o homem não consegue suportar. E quando nós começamos a tratar desse assunto, pastor André, a gente vai chegar aqui numa frase que é muito falada, seitas e heresias, né? O que é uma heresia? Então, a heresia é aquilo que eu entendo, pastor Rosenildo, que é algo que parece real, mas que não é real, que foi distorcida a verdade. É uma mentira travestida de verdade. Travestida de verdade. Essa é a verdade. É incrível isso, né? E Paulo ele vai ter um cuidado de falar sobre isso, né? Inclusive, quando ele entra, se a gente lê um texto de Timóteo, mas se a gente for ver a questão da carta aos Gálatas, ele faz até um discurso muito duro aos Gálatas, falando justamente sobre essa mudança, porque eles tinham deixado o judaísmo e agora eles estavam voltando, os judaizantes estavam entrando no meio deles e estavam criando entendimentos outros que Cristo já tinha abolido. A característica da seita, alguma das características, pastor Rosenildo, das seitas, elas mudam um detalhezinho aqui, um detalhezinho ali, mas o cerne das seitas, elas são praticamente todos os mesmos. Como? Um líder que tem uma palavra,
uma ligação com Deus tão grande que você precisa ouvir dele o que Deus tem para você. Então, ou seja, a palavra... O véu não foi rasgado. O véu não foi rasgado. E um versículo que se muito usa é que a letra mata. E o que é que vivifica? O espírito. Então, chega-se ao ponto de dizer que conhecer muito a letra mata. Mas o que é importante é a revelação que esse suposto líder, ele vai trazer para mim, para você e para quem está com ele. Então chega o ponto dele dizer que as seitas, elas usam muitas artifícios, não sei se a palavra correta é essa, para incutir coisas na mente das pessoas. Por exemplo, uma delas é dons espirituais. Por exemplo, eu sou um homem que crê em dons. O senhor até estava me contando a sua experiência agora há pouco. Creio até os ossos. Eu tenho um irmão que diz assim, eu creio até o tutano. E o que é os dons espirituais? Nós que cremos na manifestação dos dons, cremos que o Senhor ainda fala hoje, através de visões, de revelações, de sonhos, de profecias, de línguas estranhas. Mas esses dons, eles quando são usados de uma maneira para manipulação, é que é o grande problema. É por isso que tem tanta gente ferida ao ponto de não crer mais nos dons. Aí tem aqueles que creem totalmente, e tem aqueles que não creem mais de jeito nenhum. Então o prejuízo já está feito. Aqueles que não creem, que eu acho que é um prejuízo, abrir mão das profecias e de um Deus tão vivo, um Deus que gosta de se relacionar comigo e com você e com o seu povo. E também tem aqueles que creem tanto que creem em qualquer coisa. Você já viu que é o crente místico? Hoje o misticismo tomou conta de uma maneira assim impressionante. Hoje você tem, por exemplo, dons assim, que se tornam até motivos de brincadeira. Esses dias foi um pastor na minha casa e tinha esse fato eu achei engraçadíssimo e a gente acha até engraçado, mas é triste. Ao mesmo tempo, um determinado pastor ia pregar numa igreja e alguém pega o microfone e diz assim, meu filho e meu servo que está com o microfone. Aí o pastor abre as mãos assim, como se estivesse esperando receber uma profecia, né? Eu quero te dizer uma coisa. Feliz Natal. Ah, eu vi. Você viu essa? Eu vi o pessoal comentando sobre isso. Feliz Natal. E a internet hoje estão usando com muito... gente, tenha muito cuidado para não estar compartilhando isso. Porque quem compartilha também faz parte. A gente está jogando as nossas pérolas a quem? Aos porcos. Aos porcos. Porque há uma brincadeira, há uma como eu posso dizer assim, um desrespeito às coisas espirituais. Espirituais, coisas de Deus. Com as coisas de Deus. Então eu creio muito. Agora, até eu citei uma frase aqui, eu creio no mover de Deus, eu não creio nos movimentos. O mover de Deus, quando ele vem, ninguém aguenta, não. Agora, os movimentos são criados em detrimento a suprir uma necessidade, uma carência daquele que acha que tudo isso é normal. É porque o evangelho brasileiro ele tem uma mistura muito grande, né? Tem gente que veio do catolicismo, mas não deixou tudo do catolicismo. Tem gente que veio do espiritismo, mas lá no fundo ainda gosta de alguma coisa que veio de lá. Então essas supostas manifestações espirituais, aí tem gente que acha que o culto só foi bom quando tem uma profecia como essa. Eu acho que a maior profecia de Deus é a palavra. A palavra, não tem. É a revelação maior. A revelação. Quando você diz a uma pessoa que a palavra ela não é suficiente, eu acho que ela já está aí cometendo uma grande heresia. Dizer que só a palavra... Não, só a palavra é suficiente. Agora, quando você traz as simbologias, as tipologias, existe na palavra? Existe, nós cremos. Tanto é que Jesus é chamado de Cordeiro, quando João apontou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então são coisas que são citadas pela própria Bíblia. E as seitas, a gente já entende que são grupos, né? Grupos religiosos, e quando chamamos de seitas e heresias, porque são grupos religiosos que pegam, muitas vezes, eles montam a plataforma dele, a plataforma de estrutura, em cima de um versículo distorcido.
E é muito fácil fazer isso. Se você pegar as diversas seitas que nós temos, todas elas foram extraídas de um versículo. Um texto sem contexto. Sem contexto. Sem contexto. E um texto sem contexto é pretexto. Pretexto, Para se usar ao seu bel prazer. Uma coisa que é interessante, você veja, os grandes movimentos dessas seitas, inclusive seitas mundiais, elas começaram sempre com experiências com anjos. Você veja, é um dom espiritual dizendo que é um anjo. Você veja o islamismo, por exemplo, começou dessa maneira. Algumas grandes religiões que nós temos aqui, que tem grandes grupos, que tem louvores belíssimos, que você veja que já estão transvestidos, como é que diz? Travestidos de igreja evangélica. Você chega, os louvores são lindos. São louvores assim que você diz assim, que coisa maravilhosa. Mas quando ele vai pregar a palavra, ele usa a Bíblia, aí começa a citar, não, porque nós temos um profeta, uma profetisa, que em 1800 e pouco teve uma revelação, é o anjo Maroni, lembra do anjo Maroni? Que trouxe a última grande revelação. E você vai vendo, sempre é com experiências com anjos. E uma coisa, pastor, que a gente precisa ter muito cuidado com as heresias, porque hoje, eu vou falar diretamente, estou olhando nos seus olhos, hoje há muita heresia saindo nos púlpitos das igrejas. Ah, como existe. Demais. Por quê? E o povo perece porque falta conhecimento. O poder e o conhecimento de Deus, né? E hoje tem gente aí, pelo amor de Deus, eu lembro uma vez, deixa eu fazer um quebra-gelo aqui, isso aconteceu comigo. Eu tinha comprado um tênis, na época, não vou dizer o nome da empresa, porque eu não vou fazer propaganda aqui de graça, mas é uma marca famosa. E eu cheguei numa casa de uma parente minha, era uma tia minha. E quando ela me viu com aquele tênis, ela olhou para mim, ela muito, daquela crente, muito, né? Ela disse assim: ei, servo, tira isso dos teus pés, isso é vaidade. Eu disse, mas peraí, meu tênis, eu passei uma luta tremenda para comprar esse negócio. Não, isso aí, Deus não se agrada. Olha que coisa. E aquilo ela dizia com autoridade também, porque uma das coisas, quando as heresias são pregadas nas igrejas, um dos fatores preponderantes para que exerça o fim que ela foi determinada é a autoridade com que se fala. Ela impõe um medo, né? Eita, homem! Deus! Eita! E o camarada, meu Deus do céu, o que é isso? Você fulminado. E ela começou a falar, não vou tirar meu tênis não. Tira esse, não tiro. Aí ficou aquela guerra. Passado um tempo, essa senhora chega e diz assim, eu tive um problema com a minha irmã, a irmã dela, carnal. E disse, olha, se eu tiver de perdoar a minha irmã para que eu vá para o céu, eu prefiro ir para o inferno. Mas não perdoo. Que coisa, hein? Mas preocupado com o meu tênis. Eu paguei um sufoco para comprar o tênis. E o texto que o pastor leu agora fala sobre a questão da hipocrisia. A hipocrisia, ela domina de tal maneira que lembra muito a questão do fariseu. O fariseu é a questão da trave e do cisco. Não é verdade? Porque o que acontece? Os líderes religiosos, eles pregam uma determinada coisa, mas eles não vivem aquilo que eles pregam. Então, o fardo que eles colocam em cima vamos chamar de ovelha, dos membros, é um. Mas o que eles vivem é outro totalmente diferente. Por exemplo, você veja o líder religioso. Primeiro, ele não pode ser questionado. É isso, rapaz? É um homem que não pode ser questionado. Meu Deus do céu. Ele é infalível? É infalível. Eu lembro assim de que... Então ele está no nível da Bíblia, a infalibilidade. Pronto. Então a gente fala no mundo evangélico, fala muito da questão do Papa. Não é verdade? Infalibilidade papal. Papal. Mas se você prestar atenção, pastor Rosilio, o que tem de homens infalíveis no meio das igrejas é impressionante. E eles dizem o seguinte, que chega ao ponto de ser grandes feudos. Eu lembro muito que quando eu estudava história, tinha os senhores feudais. E os senhores feudais, eles chegam ao ponto de dizer assim, por exemplo, eu não gosto de barba. No meu caso, por exemplo,
Eu passei 24 anos sem poder usar barba. É isso. Eu não podia usar barba. Porque se eu usasse barba é porque eu não tinha entendido, porque eu não queria. Aí quando você vai na Bíblia, eu pergunto, tem respaldo bíblico para isso? Pelo contrário, né? Pelo contrário. Se você for pegar o texto, vai ver que tem que deixar até a costeleta, né? Lá o judeu, né? Pois é. E aí você tem, por exemplo, você tinha uma situação em algumas igrejas que você não tem o direito de escolher o próprio nome do seu filho. Como é que é, rapaz? Porque se você vai escolher o nome, por exemplo, eu escolhi, por exemplo, eu tenho um filho que é Felipe. Eu tenho um filho Felipe. E eu lembro de um casal que o rapaz era Felipe. E quis colocar o nome de Felipe. Aí quando chegou lá na igreja, disse assim, tipo assim, vou perguntar a Deus se eu posso colocar. Olha só, Deus já te deu um livre-arbítrio. Deus já te colocou aqui no coração. Mas aí você vai ter que consultar a Deus. Aí como é que se consulta a Deus? Bem, aí cada um tem uma maneira, mas vamos buscar uma manifestação de dons espirituais. Para discutir. Isso só para saber se o nome... Para saber se o nome de Felipe era aprovado. Aí quando a mãe chega lá com o pai, Felipe filho, quem sabe, aí eu já estou dizendo assim, colocou até quem sabe os nomes já fez aquele, como é que é o nome daquele negocinho que faz para criança? Chá de revelação. Não, aqueles bordadinhos, aqueles coisas, tudo com o nome na parede. Já está tudo certo. Felipe, o nome do pai é Felipe. Não, não, o menino vai ser Abacuque. Ai, Jesus. Abacuque. Aí fica todo mundo um olhando para o outro, aí fica... Mas isso existe ainda? Existe. E o grande mistério, sabe o que é, pastor Roselio? Isso eu vi, participei muito. São pessoas instruídas, são pessoas cultas, mas são pessoas que desde muito cedo, o livro de Atos não conta sobre aquele mágico, quando Filipe está lá em Samaria, e diz que desde muito cedo ele começava a dizer que ele era a grande virtude de Deus. Então as pessoas vão... Lembra de agora, hoje parece que eu já falei do Denorex, agora eu vou falar do batom. Lembra do que o comercial do batom diz? Compre batom. Compre, seu filho merece batom. Né? Compre batom. Compre batom. O cara está dormindo. Quando ele abre a geladeira, tem lá, compre batom. Aí ele abria um livro e tinha, compre batom. Aí sempre, aquilo vai ficando no subconsciente das pessoas. E ao invés de criar temor a Deus, adoração a Deus, cria um medo de um Deus, que Deus não está dizendo isso. Imagina só, o nome do menino era Felipe. O do pai é Felipe. Mas vai botar Abacuque? É complicado, viu? Olha, gente, veja como esse negócio é interessante. E talvez você não saiba, mas existe. Como existem também outras áreas, né? Existem outras áreas que são colocadas numa igreja herética, né? Uma igreja que responde pelas heresias. Tantas outras coisas, como... se não fizer isso, não vai para o céu. Se fizer aquilo, vai para o inferno. Se agir assim, tem que fazer desse jeito e tal. Então, no capítulo 24 de Mateus, diz assim: tendo Jesus saído do templo, ia retirando-se, quando se aproximou dele os seus discípulos para lhe mostrar a construção do templo. Ele, porém, lhes disse: não vede tudo isso? Em verdade te digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E no Monte das Oliveiras estava Jesus assentado, quando aproximando-se dele os discípulos, em particular, lhes pediram: dize-nos, quando sucederão essas coisas? E que sinal haverá da vinda do homem e da consumação dos séculos? Ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, se o indivíduo tem a capacidade, a ousadia de vir dizendo que é o Cristo, e em fazer as coisas. O senhor leu um texto que foi tremendo, que as seitas também usam, que é a questão seguinte: a estrutura, o templo, ele é mais importante do que as pessoas. O povo torna-se templista. Né? Então, por exemplo, o fato, alguém está dizendo assim, eu estou realizando a obra de Deus. Se eu lavar o banheiro da igreja, se eu pintar a igreja, se eu capinar a igreja.
Mas se você passar na rua e tiver uma pessoa carente, um necessitado, nós que fizemos, eu, por exemplo, estou começando, o senhor que já é capelão antigo, que trabalha muito em restauração, em tantas outras, em tantos outros movimentos de assistência ao próximo, é uma coisa que não existe. E quando existe, o pouco que existe para aqueles que estão dentro. Aí eu pergunto, mas será que isso, Cristo nos ensinou isso? Será que o cuidar só daqueles que faz parte do nosso grupo é aquilo realmente que é o ídolo do Senhor, se é isso? Eu passei muito tempo acreditando nisso, pastor Rosenildo. Entendendo que quando você está trabalhando fisicamente, empenhado fisicamente em manter aquela estrutura, em fazer aquela estrutura, pra você ter uma ideia, eu tenho 48 anos hoje. Eu aceitei Jesus com 22. Você tá novo, eu tô na frente. Estou quase virando. Diz que com 50 é uma grande virada, né? Diz que sobe, né? Vai dar assim. Então, veja só, pastor. E durante 24, 25 anos, eu entendi, assim, eu nunca pude assistir um culto fora da minha denominação. Como é que é, rapaz? Era proibido. Proibido, assim, eu não tinha essa liberdade de, por exemplo, de querer sair para dentro. Eu lhe encontro na rua, a gente cria um vínculo de amizade. Se eu lhe convidasse? Aí eu lhe convidasse para boda de ouro. Pronto. Para um evento assim, um casamento da sua filha. Eu não poderia ir. Aí o grupo já é complicado, né? A colocação que é feita em cima de doutrinária. Doutrinas. E quando eu pensei que era só no grupo que eu fazia parte, eu descobri que isso é comum. Em outros. Se você tem uma ideia, eu estava conversando com um pastor amigo e ele estava me contando que ele tem uma pessoa, eu não lembro se era mãe ou se era avó. E ela estava fazendo 50 anos. E era um jubileu de alguma coisa. Não sei se era de casado ou se era de um coral que ela fazia parte. Era alguma coisa numa igreja dessas tradicionais, essas igrejas chamadas igrejas históricas. Uhum. E ele era pastor desse grupo. E ele queria ir, porque ou era mãe ou era avó dele. E ele foi consultar a liderança da igreja. Porque as igrejas muitos chamam de concílio, outros chamam de presbitério, né? Para perguntar se ele poderia ir. Você veja uma coisa, a pessoa não tem a liberdade de Cristo, tem que consultar. E quando consultou, ele recebeu 2 respostas. A primeira foi que ele não devia nem ter perguntado, ele já devia ter entendido. E já chamou ele de indouto, né? De incauto. Incauto. E a segunda que ele não fosse. Meu Deus. Então você veja, aí está a família toda lá reunida, ele é pastor da determinada igreja, não pôde ir, mas ele não tem essa liberdade de chegar e dizer, eu não fui porque eu fui proibido. Então, Então, essa é a característica primais de uma seita. É que só ela está certa. Só ela está certa. Quem estiver fora desse quadrado aí, está tudo condenado. Porque a seita, isso é uma heresia que qualifica uma seita, que aponta uma seita. Todo mundo está errado, só ele está certo. E você veja, né? Essa questão, quando diz assim, você participou de um culto, vamos dizer, você é da igreja A, vamos dizer, citar aqui um exemplo, você é da igreja Batista e tem um culto na presbiteriana. E se você saiu da Batista e foi na presbiteriana, você foi para um ecumenismo. Então começa a se colocar naquele grupo. Se ele for em qualquer outro lugar, ele está fazendo um ecumenismo, quando na realidade aquele grupo serve ao Senhor, aquele grupo tem uma vida de adoração ao Senhor, aquele grupo serve ao Senhor, às vezes até mais antigo, tem pessoas de vidas ali consagradas a Deus, mas como não faz parte do rótulo denominacional, então você perdeu essa liberdade para ir. Então você não pode... Eu costumo dizer aqui na igreja que quando a gente chegar no céu, entre tantas surpresas, nós teremos 2. Primeiro, é que nós não vamos encontrar lá quem a gente esperava. Isso é verdade. Cadê o diácono? Cadê o pastor? Cadê o fulano? Cadê a dirigente? Cadê o profeta? Cadê o profeta? Cadê o profeta? Cadê o profeta? E a segunda,
é que nós vamos encontrar lá quem a gente nunca imaginou que estaria. Verdade. Hã? Verdade. Então, Deus tem seus caminhos. Gente, a heresia, ela é tão forte que ela consegue bloquear a mente de pessoas que são altamente cultas. Porque não pense que é só, quer dizer, eu imagino, né? Não são só pessoas de um nível intelectual baixo que estão nesses grupos, não, né? São pessoas De alto nível. de alto nível. Alto nível. Ó, pra você ter uma ideia, pastor Rosenildo, você pega uma palavra e você começa a trazer as alegorias. Então as alegorias, ela está na mente daquele que entregou. Então vamos dizer, o cara diz assim, vamos dizer que não tem esse lápis na Bíblia. Mas ela pode, por exemplo, ela pode falar da mula de Balaão. Aí o líder tem uma revelação, que a mula de Balaão é tipo da quarta pessoa da Trindade, olha só, por exemplo. Um negócio assim, bem esdrúxulo. Fica todo mundo dizendo que a mula de Balaão é a quarta pessoa da Trindade. É um negócio então, assim é uma cauterização mesmo. Não, é um negócio sem sentido. Aí é muito... Eu vou mais pesado. É demoníaco. Demoníaco. Porque a pessoa que está ouvindo, ela começa a ser... Ela já foi tão convencida que aquele é o oráculo de Deus que está falando, que ele consegue enxergar aquilo. E aquela mula de Balaão é a quarta pessoa da Trindade. Então você vê coisas assim absurdas. Por exemplo, cabelo fala disso. A cor tal fala disso. O número fala disso. Então começa uma Bíblia que é cheia de numerologia, tem as cores, todas elas têm significados e elas são aplicadas no dia a dia da igreja. E toda a ênfase maior, você pega a ênfase, por exemplo, se usa muito pouco as cartas, quase não se usa as cartas. Tem o Evangelho, se foca muito no Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento é onde se consegue extrair esses tipos de coisas, esses pensamentos. Agora, você falou uma coisa interessante, pastor, é que às vezes as pessoas estão dentro da igreja preocupadas com essa pseudo-santidade e do lado de fora ele está preocupado em limpar a igreja, ele está preocupado em estar no culto, capinar o mato, mas fora da igreja tem alguém que está precisando de algo e ele passa e fecha os olhos e não se mete. Eu me lembro do dia, eu vou perder minha bênção, viu, irmão? Vou perder minha bênção, mas vou contar. Não tem jeito. Teve um dia que eu vim para o culto com a minha família, escola bíblica, dia de domingo, e a gente sai, geralmente, algumas vezes, comprava almoço, né? Tinha uma pessoa aqui que vendia uma feijoada, vendia uma dobradinha, né? Eita glória! E aí eu comprei o almoço e vou levando, eu estava no carro com a minha esposa, com mais outro pessoal. E quando eu vou voltando, lá em Setúbal, eu paro e olho que um rapaz, um cidadão caído no chão, com uma criança tentando levantá-lo. Eu parei, eu vou ver o que ele está precisando. Quando eu cheguei lá, sabe o que aquele homem estava ali? Fome. Ele tinha vindo do interior, ele estava pálido, e o filhinho dele, papai, o menino chorando. Então eu falei, o que foi? Ele disse, porque a gente não comeu ainda, e eu acho que ele era um garoto assim de uns quase 10 anos. Já tinha consciência do que estava acontecendo. Já estava falando, né? E ele tinha vindo ali na calçada de um banco aqui na entrada de Setúbal. E aí eu levantei ele, fui num posto de gasolina, peguei água e eu fui no carro, minha esposa ficou no carro com as minhas filhas. Eu falei, filha, eu tenho uma notícia para vocês. Ela disse, o que é? A gente vai ficar sem almoço hoje. Aquela feijoada. Rapaz, era uma dobradinha poderosa. E eu peguei aquele prato e levei. Eu digo, ó, o rapaz está com fome, a gente vai ter que... E levei. Pastor, ele comeu um prato. Era fome mesmo. Porque ele comeu aquela porção, aquela quentinha. Ele não parou, nem ele, nem o menino. E meu filho vai devagar, meu filho, tu vai morrer, peste. Vai devagar aí e tal. Sabe? Então, quando eu passo ali, Deus fala comigo, vai lá, vai socorrer aquele ali. A gente foi para casa e fez aquela famosa macarronada, jogou lá um negócio dentro. E minha esposa já sabe disso, já me conhece, né? Como eu procedo, quando Deus fala comigo. Tem hora que ela fala, rapaz, para com isso, assim, cuidado, viu, pra você não fazer bobagem.
Mas eu não consigo entender um evangelho desse, que eu estou preocupado com o meu grupo, para quem está ao meu lado está morrendo, eu não estou nem aí. Está morrendo. E o detalhe é quando você vê esses grupos ostentando que tem reservas milionárias, que a liderança vive num patamar diferente do que os liderados. E o que é mais interessante de tudo, pastor Rosenildo, é que com o passar do tempo é feito um batom. Compre batom. Seu filho merece batom. Às vezes o cara fica repetindo as mesmas coisas. Aí tem hora que você sente que tem o Espírito Santo, sente que está errado, sente que precisa se libertar daquilo, aquilo é um peso, é uma amarra, mas por outro lado você fica temeroso em estar justamente recebendo todas aquelas maldições que são lançadas. Só quando você sai, que você lê a palavra, diz assim, maldição lançada sem causa, não prospera. Eu tenho um conhecido que disse que ia nascer a netinha dele, ele já estava, pastor também, ele estava entendendo que precisava sair de um determinado grupo chamado evangélico, mas ele disse assim, eu vou deixar a menina nascer logo. Porque se ela nascer, acontecer anomalia, ou então no período, ao invés do pessoal orar, vão amaldiçoar. Entendeu, pastor? Eu vejo o medo. O medo. Pessoas que quando saem, elas têm que ser... E a Bíblia diz que o Espírito de Deus lança fora todo medo, né? Todo medo. E as pessoas ficam vivendo. Aceita, ela aprende isso mesmo. É um negócio interessante. Não aceita, por exemplo, se alguém aceita, ela proíbe, ela orienta para que seus membros não assistam nenhum outro canal a não ser o dela. Por quê? Uma conversa como esta, e principalmente quem foi de liderança, vai dizer assim, rapaz, mas eu já vi esse homem na liderança. Esse homem já pregou, já ensinou, já foi... O que ele está falando agora, ele já foi ao contrário. Ele já foi ao contrário, mas duas coisas. Aí a seita tem que dizer que você é um apóstata. Aí você, mas apóstata por quê? Aí você pergunta, eu sirvo a Jesus ainda? Sirvo a Jesus. Minha família serve a Jesus? Serve a Jesus. Eu creio que o arrebatamento da igreja, creio no arrebatamento da igreja. Creio em Jesus como único suficiente Salvador, eu creio. Creio nos dons espirituais, creio. Então, não existe apostasia, mas a apostasia é aquele que deixou o rótulo denominacional, que eles mesmos chamam assim de religião. Diz assim, não, isso é um religioso. Mas o maior religioso é aquele que, por exemplo, a Bíblia, você veja, ela nos orienta a estudar, a se aprofundar. Por exemplo, as seitas, eu não sei se o senhor sabe, muitas delas é contra o curso de teologia. Porque diz que o curso de teologia faz mal. É complicado, né? É complicado. Bom, gente, e aí você está vendo aí o nosso bate-papo, está aqui bem natural. A gente não está aqui acusando ninguém. Pelo contrário, a gente está trazendo à luz da Bíblia um ensinamento. E Jesus, ele diz na sua palavra, que se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João diz isso. Então, muitas vezes a pessoa está preso. Porque ele foi ensinado aqui, naquela história do corpo batom, né? E não sabe que está preso. E não sabe, ele não se sente preso. Ele não sabe que está preso. E deixa de viver a plenitude, o gozo desse evangelho tão gostoso. Esses dias eu estava conversando com um irmão, me ligou, me dizendo assim que, até numa administração sua, vai ter um culto na igreja, e aí você vai para onde? Eu vou no culto aqui, e eu já ouvi falar do pastor. Ele disse assim, eu tenho muita vontade de ir, mas eu tenho medo que alguém me veja. Meu Deus. Aí outro dia eu estava na igreja e uma pessoa dizendo assim, fulano e tal, parece que ele conhece. Você me conhece de onde? Mas ela pediu para não falar, porque quando ela vem, ela vem disfarçada. Eu disse, disfarçada? Como assim? Ela fica lá atrás e ela fica assim olhando, porque ela não pode saber que o grupo que ela faz parte soube que ela assistia um culto aqui na Igreja Kadosh. Então você veja, pastor Rosenildo, tirar aquilo que Cristo nos deu. A liberdade. A liberdade. E quem está dentro parece que não tem forças para reagir, para tirar. Não tem forças para dizer que não entendeu. E talvez, pastor, com essa sua palavra hoje, alguém até se desperte. Claro, eu sei que você é consciente disso. Alguém vai poder
Se alguém te odiava, vai odiar mais. Vai odiar mais. Né? Mas quem te amava, vai te amar mais. É verdade. E pode ser uma palavra libertadora também. Pode ser. E a palavra, assim, tomar uma decisão como esta, eu particularmente vou falar da minha experiência. Eu passei 22 anos no mundo, chamado mundo, como no jargão evangélico a gente usa mundo, sem conhecer a Cristo. Conheci um Cristo que estava pendurado no meu pescoço e é muito devoto de Maria e esse tipo de coisa. Aos 22 anos encontrei Jesus. E daí fiz uma história de 24 anos. Mas quando chegou essa virada, é justamente quando o povo de Israel deu um bocado de volta ali, o virar-vos para o norte, foi mais difícil para mim largar um grupo religioso do que propriamente sair do mundo. Primeiro, o grupo religioso é feito de tal maneira que torna-se o seu único ambiente de convívio. Então, o seu ambiente social é todo lá. As seitas, elas têm uma característica, elas não unem família, elas desunem. Porque se eu penso diferente de você, só eu sou certo. E você está errado. E eu não sou seu amigo. E você não é meu amigo. E se eu fizer um negócio com você, então todas elas, o que eu aprendi das seitas é o seguinte, todas elas se autodenominam como uma obra de Deus. Sem exceção. Inclusive eu ainda pretendo. O centro de macumba, o cara quando chega no centro de macumba, a primeira coisa que o pai de santo diz lá é: quem pode mais do que Deus? Ninguém. Né? E aí é travestido de uma espiritualidade, de algo. Eu fiz um casamento, pastor, agora não fez um ano ainda, um negócio interessante. Dois jovens. E dois jovens de uma vida consagrada. Ela fazia parte lá do coral da igreja desde criança. A igreja tem uma história com a família dela tem uma história de uma igreja tradicional aqui, talvez seja hoje a maior igreja de Pernambuco. E com outro que é de uma igreja menor, mas também de muitos templos no Brasil, acho que tem 10 mil templos, uma coisa assim, algo grande também. Eles ficaram numa luta, porque ele era dessa religião e ela dessa. Então ele foi disciplinado aqui porque namorava com ela aqui, e ela foi disciplinada porque namorava com ele. E eles não iam casar, não ia ter um culto celebrativo, de celebração, porque nenhum pastor, nem o de lá queria fazer, nem o de cá. Porque para esse daqui, o pastor dela, ela estava caindo, e para o pastor dele, ele também estava caindo. E estava um conflito entre eles. Você já pensou um casal desse se desvia, vai para o mundão? Quem que Deus vai cobrar? Pois é. Essa liderança. E você veja mas não tem para onde. Mas que religião pesada. De julgo. Ele tomou sobre si as nossas dores, ele levou, ele quebrou o jugo, ele me deu paz, e o povo anda aflito. E tem coisas assim, por exemplo, outro dia eu estava escutando um colega contando, pastor, que a filha dele se converteu ao como é que chama? Os judeus. Judaizante. Ao judaísmo. Ao judaísmo. Tornou-se uma judaizante. Tornou-se uma judaísmo. Então, quando ela agora vai para a casa dos pais, ela leva a própria louça dela. Porque ela não pode mais comer com o mesmo prato que eles comem. Meu Deus. Você veja o que é a questão da religião. É uma religião que separa. E o grande mistério da religião, dos religiosos, é que eles não conhecem a palavra. Você vai ver outro caso, me veio à mente agora, a questão quando Jesus ele tem um encontro com a mulher samaritana, né? Isso. Os samaritanos eram totalmente afastados, judeu não tinha contato com os samaritanos. Jesus vai quebrar esse paradigma todo, vai chegar junto daquela mulher, porque essa ruptura. Quando eu estive lá em Israel, eu fiquei, até uma atitude minha, né? Eu vi um muçulmano que ele faz as orações às 9, meio-dia e 3 horas da tarde, né? Onde ele está, ele para. E eu inventei de filmar um moço daquele que está fazendo as orações. Ele amarra um cordão no braço e tal, né? Tem o ritual deles. E quando eu comecei a filmar, daqui a pouco eu fui preso. Fui detido para averiguação lá em Israel. Mas eu pude ver como o pessoal faz, como o pessoal leva a sério. Eu pude ver também, por exemplo, para o judeu, como o judeu leva a sério a palavra.
A questão do Shabbat Shalom. Na sexta-feira, às 18 horas, para tudo. Pastor, o senhor citou aí a questão da mulher samaritana. Você veja o que é a questão cultural. Ela faz uma pergunta a Jesus, quando ela entende que ele é o Senhor. Diz assim, qual o lugar certo de adorar? Então hoje... Jerusalém ou é Samaria? Então você veja, hoje as pessoas estão mais preocupadas de qual o lugar certo de adorar. É porque os templos, as religiões, elas se tornaram assim tão fortes, tão donas das pessoas, da liberdade das pessoas, que hoje a grande pergunta é qual é o lugar certo de adorar? Não é a quem se deve adorar. Não é o local. Qual é o local certo de adorar? É complicado isso, né? Eu não sei, até eu me empolguei tanto que esqueci de marcar o tempo aqui. Deixa eu perguntar aí a produção aí, como é que tá? Quantos minutos a gente tá aí, né? Já vamos a 46 minutos de programa. Muito rápido, né? Muito rápido. Que coisa boa. Bom, gente, mas aí você vai entendendo aí que existem essas pressões. Mas a Bíblia diz que o Senhor nos libertou. Nós somos salvos, somos libertos pelo Senhor para andar em novidade de vida e para andar de uma forma que o mundo olhe para nós e veja a diferença, né? Mas uma coisa, pastor... Eu tenho uma pergunta para lhe fazer depois, viu? Uma coisa que me chamou a atenção muito é no curso capelania. Porque o curso capelania, ele quebra todos os paradigmas de placa de igreja. Isso. Tem gente de toda a igreja. De toda a igreja. E outra coisa, o curso de capelania, ele faz com que aquelas pessoas que estão ali, elas façam um trabalho que não é visto por ninguém. É visto por muito pouca gente. Aquele cara que está no hospital, aquele cara que está no cemitério. Eu lembro bem daquele seu colega que é professor também no curso, que é o que cuida do capelão de rua. E ele conta uma experiência assim maravilhosa. Ele disse que chega... Pastor Danilo. Pastor, ele disse que chegou com o evangelista lá e quando ele sentou com o almoço e começaram a conversar e almoçar juntos e tal, e depois ele começou a falar de Cristo, aí o evangelista disse, sim, a gente vai fazer o culto de que horas? Ele disse, não, mas a gente já está fazendo um culto aqui. Porque eu já estou falando de Jesus, mas estou falando aqui eu e ele. Mas o que a gente aprende é que o culto é naquele formato, cantar tantos hinos. Aí ele disse assim, mas você quer fazer? Faça para ver. Aí ele pega o microfone, bota o microfone, abre a palavra e ele começa a pregar. Quando ele começa a pregar, acontece algo interessante. As pessoas que estavam ali, todas vão embora. E ele fica só. Porque aquele ambiente, o culto, muitas vezes, não é essa liturgia, que muitas vezes é importante quando nós estamos reunidos. Mas aquele tipo de evangelização do capelão é uma evangelização muito interessante, porque é um a um. É amando o próximo, é você fazendo aquele discípulo. E depois, é o que as igrejas não estão prontas, sabe o que é, pastor? É receber essas pessoas. Porque receber um homem cheiroso, receber um homem arrumado, receber um homem que até você tem vontade de se aproximar, com a boa família, é bom. Mas receber uma pessoa mal cheirosa. Receber um drogado. É por isso que eu vejo assim, eu passei um tempo estudando e observando igrejas, porque eu acho que a igreja também tem um papel social. Muito, muito grande. Cabe a nós. Eu vejo assim, por exemplo, aqui o senhor prima muito por essa questão, o pós-igreja, né? Acabou o culto, essa comunhão que existe ali. Aquilo ali é fantástico. Aquilo ali você vai conversando, ali você vai trocando experiência, ali você vai chorando com um, se abraçando com o outro. Porque tem igreja que as pessoas fazem parte do mesmo grupo e termina o culto, parece que acabou uma briga. É uma Fórmula 1, né? E depois se encontram por aí, olha, eu sou da igreja, você é de lá. Da igreja. E a gente até criou a pulseira do cadastro, né? Para poder o pessoal identificar aí. E eu creio, pastor, que a gente vai viver um tempo muito grande aqui, de muitas colheitas aqui. Deus tem falado isso, eu creio em profecia e eu tomo posse dessa palavra. Deus falou que iria mandar gente boa para nós. E queria mandar, o termo que o Senhor usou foi esse, uma palavra profética. Para mim, um dia, foi o mês de novembro do ano passado, de 2022. Eu estava ajoelhado ali na frente, jogado no chão. E Deus usa aquele profeta e diz assim, homem, Deus vai mandar reforço. Eita, aleluia. Deus vai mandar reforço. E prepare para largar as tendas. Prepare. E de lá para cá, Deus tem feito coisas grandiosas aqui.
Inclusive, nesse reforço, Deus mandou o senhor, sua casa, sua família. Obrigado, né? pastor. E eu queria aproveitar nesse momento de registrar, né? Como é que está a experiência nova, né? Pastor Zenildo, com a Kadosh. Eu passei um tempo como apenas ouvinte, né? Eu percebi, eu vinha para os cultos, olhava, conversava com as pessoas, porque eu fiquei 24 horas no mesmo lugar. Até eu sair, eu nunca tinha assistido um culto sequer em uma outra igreja. Então, quando você sai... Então, o senhor está dizendo que o senhor estava no aceito. Quando você sai... Estou brincando. Quando você sai, por exemplo, uma coisa que eu fiz, dizer como foi a minha saída. Eu deixei a barba crescer. Aí, quando eu deixei a barba crescer, porque eu queria me ver de barba, né? Eu queria me ver de barba. Aí eu me lembro que encontrei com algumas pessoas e disseram assim, o homem está caído mesmo. Está caído, está no pecado. Está até de barba. Eita, Jesus, meu Deus do céu. E depois eu comecei a visitar, receber convites, tanto, alguns para pregar, outros para ouvir. E a gente vai percebendo as diferenças. Por exemplo, cantar um hino, um louvor. O certo é para cantar de pé ou sentado, nenhum dos dois. De acordo com o costume daquele grupo. Daquele grupo. Eu discuto, por exemplo, alguns louvores, a maioria, 99% eu não conhecia os louvores fora dos louvores do grupo que eu pertencia. Inclusive, eu encontrei louvores belíssimos, que eu não sabia que existia. Por exemplo, eu não sabia que existia homens assim, tão usados por Deus e com a vida tão consagradas fora. Eu imaginava que esses homens que estavam fora, eles precisavam, na realidade, era uma grande libertação para vir para onde eu estava. E que nós é que tínhamos o que ensinar a eles. Depois, quando eu saí, eu fiquei até com vergonha. Eu disse, meu Deus, eu é que não sei de nada. Estou aprendendo, né? Eu é que estou aprendendo. Falando em Kadosh, veja bem, eu tenho visto esse tempo o senhor dizendo que vai precisar fazer um segundo culto no domingo, à tarde. A partir de junho. Aí o senhor pega um templo, dobra a quantidade de gente desse templo, e depois que dobra, assim, não deu mais. Vou ter que fazer 2 cultos. E como? O senhor não tem uma rádio aqui, não tem propaganda. Quem é que está mandando? Eu creio que é o próprio Deus. Outra coisa que me chamava assim, porque eu participei assim, eu passei em muitos lugares assim que eu não concordo. Por exemplo, política dentro da igreja. Eu observei muito se o senhor tinha algum tipo de política aqui dentro, algum vereador, deputado que vem pregar. Essa questão financeira. Às vezes você vai ver, é bíblico, dízimo, as ofertas, a contribuição, senão não tem a obra. Senão não tem a estrutura como ela. Não tem. Mas às vezes você ia num lugar que o apelo pelo dízimo, às vezes, era maior do que o tempo da mensagem do pastor. Misericórdia. Eu vi até um amigo dizendo que teve uma arrecadação, ele me contando, achei engraçado também, passou amigo também que saiu do mesmo grupo que eu. Ele disse assim, rapaz, quando o pastor olhou a arrecadação, disse, não, tá pouco, vamos passar de novo. Aí foi lá, deu uma chamada na igreja e a igreja veio novamente. Então esse evangelho é um evangelho difícil de homens, às vezes, que não são tão sérios. E quando você está dentro de uma determinada religião, o que é dito lá? É que todo mundo que está fora é ruim. Todo mundo que está fora não tem Deus. Todo mundo que está fora tem escândalo. Aí quando você sai, você encontra totalmente diferente. Você encontra pessoas comprometidas com Deus. Pessoas que entregaram a vida para Deus. Pessoas que largaram empresas. Desculpa dar um testemunho aqui. Eu sei disso, que eu largou sua empresa, fechou seus negócios para se dedicar ao Evangelho. Outro dia eu estava conversando com um pastor que era funcionário federal. Ele e a esposa. E largaram para ser ministro. Hoje eles ganham menos do que eles ganhariam no emprego deles, mas estão ali fiéis ao Senhor. Então, por que a seita não permite que as pessoas elas possam ir a outro culto? Justamente para não encontrar homem como o Senhor. Para não encontrar homem como esse pastor que eu acabei de falar. Para não encontrar mulheres que eram estéreis e o Senhor no culto abriu a madre. Mulheres que tinham o casamento perdido e veio no culto e Deus restaurou. Mulheres que tinham enfermidades como câncer e foram curadas dentro da igreja. E não testemunhos de que aconteceu, que alguém aconteceu na década de 70, de 80. Não, o milagre é hoje. Né? O milagre é hoje. É o dia de hoje. Tem que viver milagre todos os dias.
E você vai, por exemplo, ontem eu tive aqui a oportunidade de participar do grupo do culto de mulheres. Eu disse, olha, as mulheres... É fogo puro. É fogo puro. Umas canelinhas aí de fogo. É aí, fogo né? puro. A quantidade de mulheres de oração, de mulheres... Eu louvo a Deus por isso, viu, pastor? O grupo que o senhor formou de intercessoras, que vem para cá, que se reúne nas salas para interceder essas questões dos jejuns, que não é aquele jejum rotineiro, mas jejuns com propósito. Tem sido algo glorioso. E eu louvo a Deus por isso, sabe, pastor? Eu defendo, né, o senhor tocou num assunto aí, o pessoal que está dentro da igreja, que vem. A igreja ela tem que se posicionar hoje. Porque a igreja ela é uma instituição jurídica também. Mas ela não pode perder a identidade celestial. Ela não pode se envolver com essas coisas. A igreja ela está aí para confrontar o pecado, o mundo, pregar a santidade. Eu tenho pregado muito aqui sobre a volta de Jesus, sobre vida no altar, porque está muito perto. Muito perto. A trombeta vai tocar. E ainda ontem eu estava conversando com um irmão aqui, ele é de fora, ele disse, pastor, eu recebi uma palavra, eu estou aqui porque Deus falou que o avivamento vai começar pelo Brasil e uma das cidades é Recife. Recife vai ser impactado pelo poder do Evangelho. E eu digo, eu tô nessa vibe. E nós estamos juntos, né? Eu quero é pegar esse mover. O nosso assunto, né, pastor Seitas, sobre... A gente está falando de outra coisa, né? Não, uma coisa que eu lembrei aqui dessa questão de lembrar, porque eu acho que a grande mensagem, penso eu, né, que nós podemos deixar de uma conversa como esta, é uma pessoa ir numa igreja identificar o que é uma igreja genuinamente cristã e o que é uma seita. Porque o apóstolo, quem chama de apóstolo, muitas vezes é aquele que está na apostasia. Por exemplo, eu tenho alguns pastores que eu conheci há pouco tempo, mas eu aprendi muito a respeitá-los. Hernandes Dias Lopes. Por exemplo, eu particularmente não conheço pessoalmente, mas acho ele um homem sério. Eu tive com ele já. Já teve com ele, né? Hernandes Dias Lopes. Teve um dia que eu estava no culto que eu falei, rapaz, esse cara vai falar em mistério aqui. ele é tradicional, presbiteriano. Ele segurou assim, eu digo, rapaz, mais um pouquinho ele... Outro, por exemplo, que eu acho interessantíssimo é Augusto Nicodemos. E se o senhor pegar ambos, se as pessoas até que escutam eles, e colocar sobre o que eles entendem sobre seitas e heresias, vai ver que está totalmente de acordo com o que a gente está falando aqui. Você pega, por exemplo, aí eles vão até mais... O conhecimento, eu não posso me comparar ao conhecimento de Hernandes Dias Lopes nem de Augusto Nicodemos, mas eles fazem citações, aí eles entram nos mormons, nos adventistas, nos testemunhas de Jeová. Eles saem nomeando a Congregação Cristã do Brasil, e todos eles, ele mostra, ainda ontem eu escutei o pastor Augusto Nicodemos, num evento, ele falando de experiências assim, que um homem teve e se transformou numa religião. Aí ele fala sobre os mormons com o Anjo Maroni, ele fala do adventista com Ed White, ele fala do... Tem mais um que... Bem, agora me fugiu a... Eu me lembro, você está falando, eu estou lembrando de um fato bem interessante. Existe um homem, né? Você sabe muito bem disso, chamado Jim Jones. Jim Jones. Jim Jones, ele foi um líder muito forte nos Estados Unidos, formou uma igreja, ele disse que Jesus levantou ele para ser a única igreja verdadeira. A igreja dele, né? E ele começa a ser perseguido lá, e ele arregimenta tanta gente, ele vem morrer aqui pertinho da gente, nas Guianas. Na floresta, né? Na floresta. E veja o que é o problema de uma seita agora. Ele reúne todos os seus fiéis. Eu estou dando esse exemplo para você pesquisar e conhecer a história de Jim Jones. E o que é que ele faz? Quando os Estados Unidos, ele como cidadão americano, e a América vai investir contra ele, ele tinha tido também armamento, comprado armas, ele achava que ele ia ser um revolucionário. Ele faz uma ceia do seu povo, celebra uma ceia com veneno e diz para o povo, olha, é veneno, nós vamos morrer todo mundo, mas não vamos nos entregar. E aquelas pessoas
beberam da ceia Beberam. e morreram ali. Alguns que não participaram ficaram para contar a história. E o que é que acontece? Uma seita que leva um grupo todo a um Uma tragédia suicídio dessa. Né? coletivo. Mas, Pela influência de um homem, pela palavra de um homem, em nome de Deus, em nome da fé. então, aí volta o negócio, seu filho merece um batom. Porque de tanto dizer que aquele homem é um... Por exemplo, a gente vê hoje a questão política do Brasil. Ou você é de um ou é de outro. Não tem meio termo. Então a gente está numa situação que o líder, ele pode estar processado, ele pode estar metido em escândalo. Se você colocar o nome dele, é só você tentar tirar uma certidão com o nome dele, ele está envolvido em tudo, sai da televisão, mas as pessoas acreditam com tanta verdade naquilo e a pessoa não precisa provar. Porque ela foi durante muito tempo manipulada e ela não percebe que a mente dela é totalmente cativa. Por isso que eu disse para o pastor no início, às vezes sair de uma seita é mais difícil do que justamente sair e deixar uma vida para trás no mundo. Complicado, né? É complicado. É muito complicado. Mas, gente, estamos aqui nesse bate-papo gostoso, chegamos ao final. No final. Né? É o primeiro programa que eu faço com o pastor André Gustavo. Hoje eu posso dizer minha ovelha. Isso mesmo. Viu? Pode dizer isso mesmo. A família, a gente está junto aí. Juntos. Deus está trazendo reforço para a gente. Grandes coisas está para acontecer. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Aleluia. Deus vai fazer Aleluia. algo tremendo, está fazendo. Quem está vindo para a igreja está vendo que não está do mesmo jeito. O pastor Manuel Souza Neto, ele estava dizendo a mim, pastor, eu estou tão feliz com o que Deus está fazendo, porque ele também está indo abrir um trabalho, né, uma frente, uma congregação no Rio Grande do Norte. E a gente já está enviando aqui, já está o caminhão, já está certo, vamos mandar um púlpito que a gente tem aqui, mandar a mesa, mandar cadeiras, e o pastor Manuel disse, eu vou para lá, vou pregar o evangelho. Então Deus está soprando. E eu só tenho a agradecer ao Senhor, mas tem mais coisa para acontecer neste lugar. Amém. Então, muito obrigado, pastor. Amém. Eu só queria fazer uma pergunta ao senhor. Pois não. O senhor me deixa eu usar a barba? Pai, usa. Eu só não uso porque a minha é muito feia. Brincadeira. Mas Brincadeira. aqui nós somos libertos. Livres em Cristo. Livres em Cristo. Kadosh, livres em Cristo. Amém. Amém. Que maravilha, né? Então, queridos, eu quero pedir para você compartilhar esse programa, manda para outras pessoas. É um bate-papo gostoso. Nosso objetivo aqui não é atingir grupo religioso nenhum, mas tratar desse assunto tão pertinente. Seitas e heresia. E a seita ela é bem parecida com um grupo religioso verdadeiro. Verdade. É como Jesus faz a comparação, né? Do joio e do trigo. Crescem juntos, né? Quando eu vi o joio e o trigo, o judeu me mostrou, ele pegou um ramo de joio e um ramo de trigo, mostrou para o nosso grupo. Estão vendo aqui? Pegando, todo mundo olhando. Aí ele colocou para trás, misturou a mão e disse, e agora? Qual é o joio? Qual é o trigo? Ele ficava assim, ó, e não sabia. Então eles são muito parecidos. Mas o próprio Senhor Jesus disse assim, pelos frutos conhecerei. Eita, pastor. Então a revelação vem Pelos frutos. não é pelo estereótipo, não é pelo que eu penso, não é como eu vejo, mas é pelas minhas ações, pelas minhas atitudes. Isso mesmo, pastor. É aí que a gente vai caminhar juntos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Pastor, suas considerações finais para a gente fechar esse bloco. Pastor, eu fico feliz, primeiro estou vivendo um momento feliz da minha vida. Minha família feliz também. Tenho 3 filhos, como o senhor sabe, um de 14, um de 16, um de 18. Hoje eu posso deixá-los com a liberdade de andar comigo aqui na Kadosh, como eu estou bem, ou até mesmo assistir o culto em outro lugar, se identificar com outro grupo. Mas andam comigo ainda, com maior alegria, servem ao Senhor. Hoje vivo mais a alegria de conhecer a palavra. Conhecer sem a palavra, sem precisar que alguém me diga que a revelação da palavra é isso ou aquilo. Me sinto mais liberto. Me sinto feliz em estar aqui. E não deixou de ser crente. E não deixei de ser crente. Com barba, sem barba, de um jeito ou de outro. O que eu tenho a dizer para as pessoas é que a internet é um veículo maravilhoso.
Na internet tem de tudo. Tem coisas muito ruins e tem coisas maravilhosas. Então, se você quiser conhecer um pouco da Igreja Kadosh, Igreja Kadosh Recife. É um lugar sério, mas existem outros lugares sérios. Amém. Pastor Rosenildo Silva é um pastor, professor do curso de capelania, o presidente aqui do curso de capelania. Conheci vários pastores no curso, homens sérios. Existe vida, existe alimento, existe pasto. Existe um Jesus que a graça dele não é só no nome, não é aquela graça que você tem que merecer a graça. Não, ele deu a você a graça. A graça não é libertinagem, mas é a graça para você andar sabendo que Deus te deu a liberdade. E que a gente não pode, de maneira nenhuma, se colocar embaixo de um fardo ou de um jugo que o Senhor já nos livrou. Obrigado pela oportunidade, pastor. Amém. É uma grande honra estar aqui. Foi o primeiro de uma série. De uma série. Porque eu vou treinar os líderes, porque mais pra frente eu nem vim mais pra cá. Não, Ou seja, vou fazer um jeito programa aí na bênção do Senhor. nenhum. Tem o Altevi também aqui, que é muito joia. Tem o Júnior Lajeito, está nos ajudando. Tem mais outras pessoas aqui, né? Pastor, esse culto do Dia das Mães, por exemplo, eu nunca tinha participado de um culto assim de Dia das Mães. Não, nunca tinha participado. Assim, de um culto assim com ênfase das mães, com a liberdade, daquela maneira assim gostosa. E o que? Você vai aplicando a palavra, não deixa de ser um culto cristocêntrico, mas é um culto que o povo entende o que você está falando, fica vários ensinamentos e você não deixa de honrar a mãe. E viu as frases das mães, né? Eu vi. Eu acho que eu sinto falta, sabe de quê, pastor Rosenildo? De tantos homens e mulheres de Deus que eu conheço, que são fiéis, que acreditam que estão servindo a Deus, mas que um dia talvez precise ter a experiência de Paulo no caminho de Damasco. Amém. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Deus. Muito obrigado. Muito obrigado, David, também. Amém. Está aqui sempre servindo a gente, cuidando. E você que está conosco aqui, quero lembrar, nossa igreja, nós temos culto de intercessão toda terça-feira, Ministério de Mulheres, Ministério Mulheres Pérolas, é o nome do ministério. Cuida da oração, dos projetos. Na quinta-feira temos o culto da esperança. Amanhã vou dar a data, né? Amanhã é que dia? 18, né? 18. Amanhã, dia 18, o pastor André Ribeiro vai estar conosco ministrando. Domingo, sábado, começa a nossa conferência da família. Um culto voltado só para a família, mensagem para a família. Sábado, domingo de manhã, um café da manhã poderoso aqui. Às 9h30 da manhã, o culto. E é poderoso mesmo o café. É poderoso. E à noite estaremos juntos às 18 horas aqui, tá bom? Amém. Deus abençoe você, eu quero impetrar a bênção, a gente vai para casa agora, vamos dormir em paz. É hora de dormir, meu povo. Amém. Amém. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, nosso Pai, que as doces consolações do Espírito Santo seja com a sua vida, com a sua casa, hoje e para sempre. Amém. Amém. Shalom, Adonai. Shalom. O Senhor é contigo. Obrigado, Amém, pastor. em nome de Deus.